Nossa boa noite a todos. É sempre muita alegria para mim estar aqui. E a gente vem uma vez no mês, mas vale a pena estar como se estivesse todos os dias presentes aqui. Vamos fazer um estudo hoje sobre a questão do poder curador ou curativo de Deus. O poder infinito que Deus tem para nos curar. Vamos estudar sobre isso e ver de que forma nós podemos caminhar para acessar em Deus a capacidade de cura que todos estamos buscando para as nossas doenças do corpo, da mente e da alma também. Há dois modos pelos quais as nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir a um médico em busca de tratamento. É isso que a grande maioria de nós faz. Esse é o modo material. Eu estou doente e naturalmente eu vou buscar o médico, procurar o socorro médico. Mas chega uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. A medicina não consegue avançar no processo da cura. Aí buscamos qual alternativa? Talvez muitos estão buscando isso aqui hoje. O poder espiritual. Aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é limitado. E quando falha, recorremos ao infinito poder divino. Exatamente. Infinito e para o qual não existe impossível. Quando tudo falha no ponto de vista material, não só na questão da cura, nós nos voltamos ao poder divino. Isso é natural. Da mesma forma, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, voltamos-nos para esse outro poder. Nos voltamos para Deus. Não tem o que fazer, não há saída, não há cura. As portas estão fechadas, então eu me volto para o poder superior, o poder divino. Muito bem. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Todos os dias, durante os ciclos de uma existência, de uma vida. Bom, conhecer Deus. Conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais e espirituais. Alguém vai pensar assim, mas eu conheço Deus. O fato de estar frequentando uma casa espírita, qualquer caminho religioso, não significa que você o conhece. A questão não é teologia, não é crença somente, não é cumprir rituais, não é nada disso, é muito mais do que isso. Nós estamos falando um conhecimento direto de Deus. O conhecimento a nível da sua consciência de que você é um com a presença dele, que não há distância entre nós e Deus. A grande maioria de nós não teve ainda essa percepção. Então não podemos dizer que o conhecemos. Então conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, seja ela física, mental ou espiritual. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar o corpo. Sim. Uma pequena réstia de luz pode dissipar a sombra mais densa, não é verdade? Então a presença de Deus dentro de nós, quando não é conscientizada, ela nos faz permanecer numa imagem de que somos limitados, de que somos mortais, de que tudo vai terminando, que o sofrimento vai vir. Nós ficamos órfãos da paz e da presença dele. Quando a alma se conscientiza da presença de Deus, torna-se infinita e fortalece-se, assume o papel verdadeiro na existência. Então paramos de achar que nós não temos meios para vencer nossas dificuldades. O infinito poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, inclusive nos métodos materiais de cura, que a ciência médica vem desenvolvendo.
Por trás de tudo isso está Deus. Mas o que nós não conseguimos entender é por que a doença surge e qual o objetivo dela na nossa caminhada espiritual. Ela tem objetivos. Não são criados por Deus. Nenhum sofrimento é criado por Ele. Esse é um equívoco que nós temos que eliminar. Não é criação divina o sofrimento. Nós temos liberdade de escolha, livre-arbítrio, escolhemos muitas vezes caminhos que vão gerar sofrimento, sofremos o retorno disso tudo. Outras vezes fazemos escolhas muito boas e nos tornamos muito felizes. Mas nem sempre é assim. O retorno das nossas escolhas, que é permitido por Deus, traz sofrimentos muitas vezes. A doença é um aspecto. Mas qual o objetivo por trás disso? Despertar a nossa consciência para Ele. Acordar sentimentos que em nós estão adormecidos. Um dos maiores benefícios da dor é que você se sensibiliza com a dor do outro. Quando passamos por crises e sofrimentos, nós começamos a entender melhor o sofrimento alheio. E às vezes, ou muitas vezes, passamos a assumir algo, tarefas no bem. Nos tornamos voluntários de ajudar a aliviar a dor dos outros. Então a nossa dor trouxe bênção no nosso caminho. E nós estamos nos curando espiritualmente quando fazemos isso. E se nos curamos espiritualmente, a doença não volta. Ela não vai voltar. Muito bem. O infinito poder de Deus trabalha então em todos os métodos de cura. Sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Esse fato jamais deve ser esquecido. Pois se o paciente depende só do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o fluxo livre do poder curativo. Entenderam? Se eu confio somente nos métodos materiais de cura e esqueço o poder divino que está acima de tudo isso, eu estou limitando essa capacidade de me curar. Por mais belas sejam as teorias da ciência, os métodos de cura, sem Deus eles não avançam. E se eu, na realidade, não compreendo e não aceito o fato, vai chegar um momento que eu também vou chegar ao limite. Não há mais o que fazer. Só que quando chega o não há mais o que fazer, normalmente nos voltamos para o poder superior, que é Deus. O seu dever, o nosso dever, é levar as necessidades à atenção de Deus. Sim. Está errado? Não, não está errado. Nosso Mestre Jesus disse: tudo quanto pedirdes em prece a vosso Pai, crendo, obtereis. Mas olha só, aonde está o problema? Exatamente aí. Crer. Se eu duvidar, ele dizia, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis transportar montanhas. Simbolicamente, as montanhas significam as nossas dificuldades aqui, sejam elas quais forem. O problema é que nós duvidamos em algum momento. Essa dúvida cria um obstáculo para ajuda a chegar até nós. Mas a fé muitas vezes vai ao limite. Vocês vão dizer, às vezes eu chego no meu limite. A impressão que eu tenho é que não tem saída. Tem. Sempre tem. Sempre existe. Negar isso é negar a presença do Criador, de Deus. Deus sempre tem uma saída. Mas nós é que muitas vezes não acreditamos. Então chega num ponto que você fala, não há mais o que fazer. Duvida e se entrega. Não há mais o que ser feito. Então aquilo que ele disse é real. Se tiverdes fé e não duvidardes, obtereis ou removereis montanhas. Então o nosso dever é levar as necessidades à atenção de Deus. Sim. E desempenhar o seu papel em ajudá-lo a fazer com que esse desejo se realize. Veja, ajudá-lo a fazer, isso mesmo, permitir que ele atue. Fazer a nossa parte, porque o Criador, a força divina, ela atua através de nós. Não é assim como muitos pensam, vai vir, naturalmente virá. Não. Ele espera que nós aprendamos algo. E no final compreendamos que Ele é o verdadeiro autor de tudo.
Mas leva tempo adquirir essa consciência. Por exemplo, no caso de uma doença crônica, faça o máximo para ajudar a promover a cura. Mas tenha consciência em sua mente de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Exatamente. A nossa parte tem que ser feita, sim, e muito bem feita, até o fim. Mas, em última análise, o auxílio vem dele. Isso nós não podemos perder de vista. Uma fonte infinita de proteção para o ser humano reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Olha só. Será que isso realmente é verdadeiro? Se nós somos filhos de Deus, que é perfeito, puro, por que somos afetados por doenças? Pelas nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso descuido com as leis da saúde. Não é culpa de Deus. Nós assumimos esse processo. Mas uma força de pensamento e uma crença, a partir de hoje, talvez, assumamos essa crença, de que como filhos de Deus não somos afetados por doença, pode mudar as coisas se nós acreditarmos nisso. E realmente é verdade. Faça o máximo para eliminar as causas da doença. Sim, temos que fazer. Faça o máximo para eliminar as causas da doença. E então fique absolutamente sem medo. Muitas pessoas têm muito medo da doença. Passam a vida preocupadas com a doença. A possibilidade de adoecer. Mas a doença não chegou ainda. Mas elas vivem com medo. Outros se medicam por conta própria, com medo dos mínimos sinais de doença. E isso é um comportamento ruim, perigoso. Então ele diz o seguinte: faça o máximo para evitar as doenças, ou eliminar essas causas. E então fique absolutamente sem medo, sem temor. Existem tantos germes em toda parte, que se você começar a ter medo deles, será completamente incapaz de viver. Seja destemido. Ser destemido. Confiar que o poder divino está aqui. Está atuando nas células, em cada átomo desse corpo. Nós não acreditamos, não sei por que razão, duvidamos disso. E é essa dúvida que cria os problemas, atrai as situações. O medo atrai situações. O medo atrai muita coisa. Nós temos que parar com esse medo desnecessário. Então, muitas vezes, passamos por testes rigorosos durante a vida para desenvolver essa confiança inabalável. Mas quando ela chega, ela não se perde mais. Então temos que agradecer até pelos testes que nós estamos passando. Sorria sempre por dentro, pulsando com profunda alegria, sempre pronto para agir, e com a ambição espiritual de ajudar os outros. Viver feliz, tentar sorrir sempre. Qual é a nossa maior ambição espiritual? Ajudar os outros. Essa é a ambição espiritual. Nós temos ambições materiais, né? Mas a maioria de nós não tem ambição espiritual. A nossa ambição espiritual é estar sempre pronto para ajudar os outros. E é assim que as leis divinas vão nos ajudando também. Tais atitudes não são apenas para bons exercícios para sua mente. Elas também conservam o corpo constantemente abastecido de renovada energia. Energia cósmica. A energia divina. Quando nós agimos assim, o nosso corpo vive iluminado por energias superiores. Então a doença não vem. Ela não vem. O nosso sistema imunológico, isso é um estudo que estamos fazendo há alguns anos, ele é afetado pela nossa energia espiritual. Essa energia espiritual é afetada por pensamentos, por emoções que temos. Então, por exemplo, você está bem. E aí você passa um período irritado, ou deprimido com muitas coisas. A sua imunidade vai cair. Quase certeza que ela vai cair. Se você não sair disso. E aí a doença chega. Aí que ela se instala. Uma vez eu vi uma palestra que a entidade espiritual incorporada numa médium,
eu acho que no estado da Bahia, em Salvador. E era tanta gente que ela estava atendendo, incorporada, que ela fazia ao ar livre, certo? Umas tendas assim, para abrigar do sol, as macas debaixo das tendas, e ali ela trabalhava. E ela estava incorporada com um conhecido médico alemão, Dr. Hans. Eu achei muito interessante o que eu ouvi. Alguém perguntou para ela assim, para o Dr. Hans, Dr. Hans, o que é o câncer? Ele respondeu, câncer? Câncer são palavras não ditas. Entenderam? Palavras não ditas. Mágoas acumuladas, ressentimentos, raivas, durante anos. E o corpo físico responde a isso. A mágoa, a doença, a instala no corpo. Câncer são palavras não ditas. Aquela coisa que você engole, você não esquece, você não perdoa, e um dia essa bomba vai estourar no seu corpo. Olha que coisa interessante essa resposta que ele deu. Achavam que ele ia falar de ciência. Ele falou exatamente a causa. A maioria das vezes é isso. Então, quando nós mantemos pensamentos e disposições elevadas de alma, uma alegria de viver, de servir, e um contato consciente com Deus, o nosso corpo vive na luz. A nossa imunidade não cai. Ela não vai cair. Nós vamos adoecer menos. Cada vez menos. Vamos lá. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo, constata que o seu corpo está carregado de energia vital, proveniente não dos alimentos, mas de Deus. Há uma frase no Antigo Testamento que diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. Acho que muita gente não entendeu isso. O que sai da boca de Deus? A luz, a energia vital, a energia cósmica. É isso que alimenta a vida do corpo. Ah, mas você está dizendo, então eu tenho que parar de comer? Não. O que você come e o ar que você respira contém energia cósmica. Mas a fonte vem de Deus. O alimento contém uma parte disso, a fonte vem dele. Quando uma pessoa está alegre interiormente, ela atrai o auxílio do inexaurível poder de Deus. Alegre interiormente. Eu quero dizer, uma alegria sincera. Não a que você exibe externamente, sem senti-la dentro de si. Aquele sorriso assim meio falso, né? Para dizer que está tudo bem, mas você não está bem. Você está com raiva, você está cansado, você está irritado com as coisas. Não é essa alegria aí. Uma alegria interna. Uma alegria interna e verdadeira. Quando a pessoa cultiva isso, ela está sempre bem e saudável. Um sorriso genuíno, verdadeiro, distribui a energia cósmica a todas as nossas células do corpo. Uma coisa tão simples, né? O homem feliz é menos sujeito a doenças. Será mesmo? Será que é mesmo? O homem feliz, mas de uma alegria sincera, pura, é menos sujeito a doenças, pois a felicidade, de fato, atrai para o corpo um maior suprimento da energia vital. Vejam vocês. O poder da nossa mente traz consigo a infalível energia de Deus. Isso é importante, o poder da minha mente. Bom, o que significa isso? Os meus pensamentos. Esses dias fizemos um estudo e falamos a respeito dessa questão. Nós somos uma imagem de Deus. Talvez vocês vão pensar assim, não, eu não acredito que você está falando. Porque eu sou uma pessoa assim, difícil, rebelde, egoísta, papá. Nós gostamos de afirmar o lado ruim, né? Mas nós somos uma imagem de Deus. Mas uma imagem esquecida. Que nós precisamos resgatar. Resgatar a imagem esquecida de Deus dentro de nós. Por que nós esquecemos? Quer ver um exemplo? Nós afirmamos a doença o tempo inteiro, as dificuldades e as dores.
Nossos pensamentos, eles vivem afirmando tudo isso. E é por essa razão que nós manifestamos as situações. Aí alguém vai perguntar assim, mas como que eu tenho esse poder de criar a minha vida? Claro que tem. Nós temos esse poder porque somos uma imagem de Deus. E Deus não é o Criador? Então eu também sou Criador. Sou um co-criador. Ele dá a luz, a vida, a energia, e eu crio. Como que eu crio? Com os meus pensamentos. Com as minhas palavras, eu estou atraindo para a minha vida alegria, tristeza, prosperidade, saúde, paz, dor. Eu atraio porque eu estou afirmando isso o tempo inteiro. Nos meus pensamentos, nas minhas palavras. E a maioria de nós nunca presta atenção nesse fato. Então é você que atrai isso. O sofrimento não é uma criação divina. É criação nossa. E se nós queremos mudar a nossa vida, remodelá-la a partir de hoje, presta atenção no que você fala. Preste atenção no que você está pensando todo dia. Todos nós temos um padrão de pensamentos. Eu convido vocês a analisar isso. Um minutinho. Analise o tipo de pensamento que você tem todo dia. Muitos pensam somente na doença. Outros na carência financeira. O outro pensa em ser isso, ser aquilo, aquele padrão mental. A grande maioria de nós vive no passado. Vive no passado, não esquece. A dor que passou há 20 anos atrás, a perda que teve, o familiar que deixou o plano físico, desencarnou, que não esquece, não aceita. A maioria das pessoas vive no passado. E uma parte vive também no futuro, preocupado demais com o que vai acontecer no futuro. Não vive o agora. O presente, a realidade onde as coisas mudam é agora. Então veja, como é que o corpo aguenta isso? Não aguenta, ele adoece. Porque esses hábitos estão conosco durante a vida toda. E se nós não começarmos a mudar isso agora, eu diria que o que estamos tentando passar aqui do conhecimento desse mestre também não terá valor. Porque essa imagem esquecida de Deus vai continuar esquecida. Eu vou continuar vivendo como eu estou vivendo. Então isso tudo, que serve primeiro para quem está falando, quero dizer isso para vocês, que quem fala é quem mais aprende, serve para nós todos, que temos que aprender. Não, muito bem. Então o poder da mente traz consigo a infalível energia de Deus. Este é o poder que você quer no seu corpo. A energia divina atuando nesse corpo. Tirando dores, cansaços, curando o corpo. E evitando doenças. É isso que nós temos que acreditar e trabalhar. E existe um modo de trazer esse poder ao corpo. Ah, agora sim, né? Existe um modo de trazer esse poder divino para o corpo. É a comunhão com Deus. Mediante a prece e a meditação. A comunhão com Deus. Eu tenho dito aqui há algum tempo já, que nós temos que aprender a amar o silêncio. A ter períodos de silêncio. Esse silêncio não é o silêncio verbal apenas. É o silêncio profundo da alma, onde Deus é acessado, onde nós percebemos Deus. Nós temos que reservar períodos do dia para isso. Ou no começo da manhã, bem cedo, ou à noite. Esquecer o barulho e o mundo externo. Fechar nossos olhos e voltar para dentro a nossa consciência. Essa comunhão com Deus, com o tempo, vai nos levar a conhecê-lo. Há muitas definições para Deus, né? Mas a definição mais pura e mais bela que existe é que Deus é o silêncio. O grande silêncio. Onde tudo se realiza. Onde tudo surge. A fonte de tudo. E está dentro de nós. Está dentro de nós. Não está aqui ou ali. Está dentro de nós. Mas nós não voltamos o olhar para dentro. Nosso olhar é só para fora. É ver falhas, problemas externos. E não olhamos para dentro. É impressionante como nós esquecemos do caminho para dentro. E é isso que a espiritualidade ensina, meus irmãos, para encerrar. Os mestres ensinam e Jesus também ensina. O reino dos céus está dentro de vós. Não procureis aqui ou ali, porque ele está dentro de vós. Eu vou encerrar por aqui.
com essa última frase. Quando a sua comunhão com Ele, Deus, for perfeita, a cura será permanente. Eu desafio vocês a fazer isso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.